eu sou Cássia Nogueira e a minha missão nesta palestra é te ajudar, professor, pai, mãe, a compreender e diferenciar as dificuldades dos transtornos de aprendizagem que o seu filho, o seu aluno apresenta aí na escola. Pare por uns instantes e responda 3 perguntinhas. Você sabe que o seu filho tem dificuldade de aprendizagem, mas não sabe mais o que fazer? Você já notou dificuldade na escrita, na leitura do seu aluno, do seu filho, mas não sabe como ajudar? A matemática é um pesadelo para o seu filho, seu aluno? Bom, o processo de aprendizagem é bem complexo. Aprender é um processo primitivo e, ao mesmo tempo, é mais robusto do nosso cérebro. Afinal, estamos aprendendo o tempo todo. Esse processo, ele envolve a interação de muitas variáveis, como biológicas, sociais, as cognitivas, emocionais, entre outras. E o que você precisa saber é que os problemas de aprendizagem, eles estão relacionados a vários motivos diferentes. E o que irá verdadeiramente mudar os resultados na vida do seu filho, do seu aluno, é você saber o quanto antes para poder ajudá-lo. O que é muito importante não confundir o transtorno com a dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque ambos eles têm características e causas completamente diferentes, tá? Primeiro vamos entender o que é dificuldade de aprendizagem e um transtorno de aprendizagem. Esse é um tema bastante falado, mas muitos professores, pais e até profissionais ainda têm muitas dúvidas quanto ao termo e ao entendimento. Então anota aí, agora você vai aprender a diferenciar entre dificuldade e transtorno de aprendizagem, porque saber isso fará a diferença entre o sucesso e o fracasso na vida do seu filho, do seu aluno. Então vamos lá. O que é um transtorno de aprendizagem? São defasagens específicas e pontuais, tá? É uma disfunção neurobiológica de assimilação de conteúdos referente à escrita, à leitura e capacidades matemáticas. E a dificuldade de aprendizagem? Isso é um obstáculo, né, que pode ter diversas origens, como cognitiva, emocional, cultural, social, entre outros. Por exemplo, podemos mencionar a desmotivação, fatores econômicos, os conflitos familiares, alimentação inadequada, o sono insuficiente, o espaço inapropriado para o estudo e até problemas com os educadores. Você acha que é possível superar dificuldades de aprendizagem? É sim. As dificuldades de aprendizagem, muitas vezes elas são superadas com ajustes familiares, escolares e até ajustes ambientais. Agora preste atenção, o distúrbio de aprendizagem ele está ligado a um grupo de dificuldades pontuais e específicas, tá? Caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. O transtorno, distúrbio de aprendizagem, que são a mesma coisa, é uma disfunção no processo natural da aquisição da aprendizagem que gera o quê? As dificuldades de aprendizagem. Então, o aluno que manifesta déficits nas habilidades da linguagem, da fala e da leitura e da escrita, e com números também, ou números, né? Podem ter um ou outro. Então, neste caso, se trata de um problema orgânico, tá? O cérebro funciona de uma maneira bem diferente. Está relacionado apenas a fatores intrínsecos da criança, tá? E não ambientais. Vamos falar agora de causas dos transtornos, tá? As causas mais prováveis do distúrbio de aprendizagem incluem a alteração no desenvolvimento cerebral, nas funções executivas, fatores hereditários, as alterações sensoriais, tá? E entre outras. Já as dificuldades causada por fatores externos multifatoriais, como o quê? Emocional, por exemplo, quando os pais se separam, as causas sociais e ambientais geram uma dificuldade de aprendizagem nessa criança. Mas se fizer algum ajuste, a criança consegue alavancar, ela consegue prosseguir sem
grandes transtornos, tá? Mais uma perguntinha aí para você, professor. Você já se frustrou achando que não sabia mais ensinar? Já falou para você mesmo que não conseguia mais ajudar tal aluno? Tentou muitas coisas na sala de aula, mas nada funcionou de verdade? Bom, o que acontece é que a nossa tendência humana é o quê? É focarmos sempre na dificuldade da criança. Em relação a se ela não avançou, se ela ainda não desenvolveu a habilidade que uma criança na mesma idade estava avançando. E esquecemos de ter o quê? Um olhar amplo da historicidade de aprendizagem dessa criança. Para termos essa clareza, devemos fazer o quê? Primeiro, mapearmos, mensurarmos, avaliarmos a evolução do que? Da aprendizagem dessa criança. Então, o professor vai ensinar caminhos para você, pai, mãe, depois que aprender aqui, a facilitar, ajudar a descobrir qual tipo de dificuldade que seu filho está tendo, se é por um transtorno ou só uma dificuldade de aprendizagem pontual. E assim vocês vão poder aplicar estratégias mais assertivas. Agora vamos lá, lápis e papel na mão, tá bom? Vamos anotar aí mais coisas. Você pode agora aprender 10 sinais de como identificar o seu filho, o seu aluno, se ele está apresentando uma dificuldade pontual mesmo, ou se é algo relacionado a algum transtorno neurobiológico. Primeiro, vamos lá, importante saber o que é a história da criança, fazer uma anamnese, saber desde a concepção até o presente momento que essa criança está. Se os pais se separaram, se um parente ou um animalzinho morreu, se o pai perdeu o emprego. Outra coisa importantíssima, se ela está sofrendo bullying ou já sofreu. 2. A criança mudou de comportamento de uma hora para outra? Ela demonstra mais interesse em algo que ela já havia tido antes? Ou o desempenho acadêmico dela caiu? Ela não está tendo um rendimento escolar? 3. Se a criança sempre está com dor de cabeça e náusea, outro sinal aí. 4. Se ela está sendo estimulada e ainda mesmo assim essas dificuldades persistirem, sinal de alerta aí. 5. Se ela tem apoio da família e mesmo assim continua com aquela dificuldade pontual no que diz respeito à leitura, escrita e matemática, 6 sinais. Se ela tem apoio familiar ou não nos estudos, tá? É importante avaliar. 7. Se a criança esquece de realizar tarefas propostas com frequência. 8. É aquela criança que vive no mundo dela, desatenta. 9. Ela perde frequentemente os objetos pessoais escolares. E 10. A criança não consegue memorizar tabuada, ela não tem noção espacial, ela não consegue copiar da lousa. Esses 10 sinais que citei aqui já nos norteiam, para identificarmos se é algo passageiro ou situacional. Se essa criança, durante a aprendizagem dela, ela teve picos de dificuldades ou isso é uma constância, tá? Então, se for algo que persistiu por mais de 6 a 8 meses, com a intervenção de um profissional da área, é melhor ficarmos em alerta, porque possivelmente esses sintomas são relacionados a algum transtorno neuro do desenvolvimento. Ter um transtorno não significa a incapacidade de aprender, mas uma forma diferente de assimilar as informações, tá bom? Então, por se tratar de um transtorno, é um problema orgânico, os transtornos de aprendizagem independem da vontade e escolha da criança, do indivíduo. Da mesma forma que não significa a incapacidade de aprender, vale lembrar. Sim, é uma forma diferente de assimilar as informações, tá? Agora vamos falar um pouco sobre avaliação. Essa avaliação ela deve ser feita de maneira minuciosa por uma equipe multidisciplinar, porque as dificuldades de aprendizagens elas podem ter sintomas relacionados a algum transtorno de aprendizagem, tá? Então, por exemplo, as famosas DIS, as dislexia, desortografia e a descalculia. Então, vou explicar um pouquinho esses 3 tipos de transtornos de aprendizagem para você aí fixar bem. O transtorno de leitura ou a dislexia, que são os problemas de identificação e reconhecimento da palavra, decodificação e ortografia. 2. O transtorno de escrita, que é chamado desortografia, são os problemas voltados à construção da ortografia e da caligrafia. E 3. São os transtornos de matemática, tá? Mas vale lembrar também que a descalculia
esse transtorno ele não está relacionado à total falta da habilidade da matemática na vida da criança, mas sim na maneira que essa criança associa o conhecimento do mundo como ela está inserida, tá bom? Vale também lembrar que no Código Internacional de Doença, o DSM-5, ele traz alguns pontos que nós não devemos considerar como o quê? Como consequência de um distúrbio, tá? Quais são eles? São as doenças cerebral ou traumatismo, alguns comprometimentos visual, auditivo, que não foi corrigido, o comprometimento da inteligência global, tá? A falta de oportunidade de aprender, mudanças de escola também, ocasionando descontinuidade educacional. Então, ó, para fixar bem aí, para ser um transtorno de aprendizagem, é considerado quando o indivíduo apresenta habilidades verbais e inteligências dentro dos parâmetros normais ou acima da média, ok? Vou dar um exemplo aqui de uma criança que tem DI. Ela tem dificuldade ou é um transtorno de aprendizagem? Diz aí pra mim. É uma dificuldade. Por quê? Porque ela não tem a dificuldade na aprendizagem acadêmica somente. Ela tem ainda comprometimento em outras áreas da vida dela, tá? Então é uma dificuldade na aprendizagem, assim como ela tem dificuldades em outras habilidades. Então, ó, professor, eu espero ter te ajudado nessa palestra com informações que você possa usar aí, te ajudar na sala de aula, e para você, pai e mãe, que tinha dúvidas sobre esse assunto. Também eu vou aqui enviar um material de apoio com dicas de outros transtornos que podem afetar a aprendizagem do seu aluno, do seu filho, que é muito importante você saber. Gratidão pela presença e continue aqui nos acompanhando. Amanhã tem mais. Tem uma palestra, uma ótima profissional que é a Carolina Sacomani, tá? Ela vai falar sobre o que o professor deve fazer para tornar as suas aulas de músicas online inesquecível e ainda lotar a sua agenda. Olha que bacana! Esperamos por vocês. Abraço forte!